Um testemunho de um profeta. Mensagem palestra missionária, pregada pelo reverendo William Marion Branham, na cidade de Middleton, Ohio, domingo 30 de março de 1958. Eu estava em meu caminho, apenas mais uma pequena história aqui, está no meu coração contar para vocês. Eu estava em um trem, uma noite indo a Houston, Texas, ou melhor, Miami, Flórida, e lá eu vi um garotinho morto, onde havia muitas árvores próximas e rochas, e ele tinha um corte de cabelo estranho, grandes olhos castanhos virados. Os pés dele estavam fora das meias. O automóvel estava tombado, destruído, ao lado da rodovia, e ele estava morto. Seu pequeno corpo era apenas uma grande massa de ossos quebrados. Pensei, quem é esse? E a visão me deixou. Eu segui. Pode haver pessoas sentadas aqui. Expliquei isso e contei para as pessoas. Prepare-se, escreva em seus livros, escreva na folha em branco na sua Bíblia e veja se isso acontece. Em algum lugar, uma criança com cerca de 8 anos de idade tem cabelos castanhos escuros, olhos castanhos, corte de cabelo estranho, usando calças curtas. Eu disse, ele vai ser morto. E eu acho que foi anotado numas 30, ou eu disse, ele vai ser morto, e eu acho que foi anotado numas 30 ou 40 mil Bíblias. Você pode ter lido o artigo em A Voz da Cura. Quantos sabiam do caso antes mesmo que eu dissesse algo sobre isso? Levantem a mão. Foi predito antes que acontecesse, não depois, mas antes que acontecesse. E lá, neste caso, houve um garotinho que se afogou. Eles me trouxeram. O pai não deixou o agente funerário levá-lo. Eu saí e disse, essa não é a criança. Essa é uma criança bem vestida, com cabelos negros como carvão. Esse não é ele. 2 anos depois, na Suécia, Noruega, Finlândia, eu estava descendo a Kuopio. Isso acontece na Terra do Sol da meia-noite. Estávamos tendo uma reunião. Aqueles garotinhos lá em cima não passavam de crianças logo após a guerra. Nunca tinham se barbeado. Alguns desses garotos não tinham mais do que 15 anos. Usavam roupas longas e velhos casacos e botas. E as mulheres todas no centro da cidade. Mulheres jovens, todas juntas, e homens idosos. Os russos os mataram todos na guerra, lançando feno no campo, não usando shorts, longas saias grossas, grandes botas. Algumas das melhores pessoas que você poderia encontrar, esses finlandeses, são realmente leais. E enquanto eu estava lá, o irmão Lindsay, todos os cerca de 30 ministros estavam lá. Eu disse, algo está para acontecer. Eu posso sentir isso? Perguntou. O que é isso, irmão Branham? Respondi, não sei. Eles começaram a tirar fotos então. Ele interrogou. É o anjo do Senhor aqui? Podemos tirar uma foto? Respondi, não sei, mas algo está para acontecer. Pegue meu relatório. Descemos a colina, percebemos algo. Agora, a gasolina é vendida por cerca de $2 o galão. Nas reuniões onde havia 40, 50 mil pessoas, havia provavelmente 3 ou 4 carros. Todos pegaram carimbos entre nós e caminharam de qualquer forma que pudesse chegar lá. Mas ali estava um Ford modelo 30, mais ou menos do ano de 1925, ou talvez um modelo um pouco mais novo do que o Ford americano despedaçado.
Cerca de 500 pessoas paradas e 2 garotinhos tinham vindo da escola, segurando a mão um do outro. E esse carro, a aproximadamente 60 milhas por hora, rodou na curva e os garotinhos não sabiam para onde ir. Um começou a ir para um lado e o outro para o outro lado, e o motorista, tentando se esquivar deles, acertou um dos meninos sob o queixo com um para-choque, ou melhor, o para-choque, e jogou a uns 30 jardas e esmagou contra uma árvore. O outro menino rolou sobre ele assim, e as rodas lançaram seu pequeno corpo a uns 20 pés. Na estrada, em uma grande baixa, o carro desceu pela colina e se despedaçou. O irmão Lindsay e os demais saíram. Eles olharam para a cena. Voltaram chorando. A irmã Isaacson saiu, minha intérprete. Ela voltou chorando e disse: Irmão Branham, o senhor deveria ir dar uma olhada. Respondi: não posso. Eu disse: você lembra que minha esposa morreu quando eu era apenas um jovem pregador, com cerca de 24 anos? Eu a sepultei juntamente com meu bebê. Só nos restou um garotinho, e esse era Bill. Eu andava com uma mamadeira no bolso à noite. Não tínhamos dinheiro suficiente para obter fogo para manter a mamadeira quente, e eu coloquei sob a minha cabeça: esta é a razão pela qual ele está comigo hoje. Eu fui papai e mamãe para ele. Foi o que prometi a ela quando ela estava morrendo. E mantive seu corpinho aquecido e a mamadeira junto ao meu corpo, ao meu próprio corpo. E naquela época ele tinha cerca de 10 anos. E eu disse: eu tenho meu garotinho na América. Eu simplesmente não posso olhar para ele. Não vejo Bill agora há cerca de 3 meses. Eu simplesmente não consigo olhar para ele. E algo dizia: vá olhar. Fui até lá e coloquei meu casaquinho sobre o seu rosto e eles o puxaram para baixo. Que coisa! Eu me virei e comecei a me afastar. Não sei se você vai acreditar nisso ou não. Isso é entre você e Deus. Algo colocou a mão no meu ombro. Pensei que era o irmão Moore. Eu disse: o quê? E não havia ninguém ao meu redor, e a mão ainda estava no meu ombro. Pensei: o que é isso? E a mão de alguém apoiada no meu ombro, e me virei para a criança. Por acaso, observei aquele pezinho, as pernas todas quebradas, o pezinho saindo para fora de sua grande velha meia preta listrada. Isso me pareceu familiar, e eu disse à autoridade ali, que era o prefeito da cidade. Poderia eles estavam esperando os pais aparecerem. Pensei: que coisa! O que vão pensar aquele papai e aquela mamãe quando chegarem e virem esse bebê deitado aqui esmagado? O outro menino estava vivo, então o levaram para o hospital em um carro. Então, esse garotinho que estava morto há cerca de 30 minutos, eles estavam esperando os pais dele antes que o agente funerário o transferisse. Perguntei: eu poderia dar uma olhada naquele garoto de novo? Eles ergueram seu casaquinho e eu olhei. Aqueles olhinhos castanhos virados, aquele tipo de cabelo castanho escuro, calça curta, os pés fora das meias. Olhei ao redor. Ali se via uma colina, descendo na direção da montanha Cúpio, sempre vivas, cobrindo as rochas. Olhei de novo e pensei: este é ele. Irmão, posso não vê-lo novamente até estarmos em glória, mas gostaria de ter forças esta tarde para explicar o que é esse sentimento. Todos os demônios no inverno não poderiam detê-lo. Não é se você acredita ou isso, ou aquilo, isso já está feito. Deus assim o disse. Eu olhei e pensei: este é ele. Conclamei:
Irmão Moore, irmão Linson, venham rapidamente. Eu disse: retire rapidamente a folha de sua Bíblia. O que está acontecendo, irmão Branham? Respondi: leia a folha em branco. Assim diz o Senhor: acontecerá que um garotinho de 8 a 10 anos de idade, sua descrição, estará deitado em um lugar onde pedras estão cobertas de ciprestes e sempre vivas. Interrogaram: o que é isso, irmão Branham? Eu afirmei: olhe para a criança. Olhe lá para as rochas. Ele indagou: é ele? Respondi: é ele. Oh, que coisa! Oh, Deus, coloque a igreja neste estado. Deixe-me ficar neste lugar. Eu disse: fala bem rápido, irmã Isaac. Intérprete para mim. Declarei: se o Senhor Deus naquela terra da América, há 2 anos, aqui está escrito na folha em branca da Bíblia desses irmãos, se esse garoto não estiver de pé, vivo, em 5 minutos, eu deixarei a Finlândia com uma placa nas costas: falso profeta. Oh, é uma coisa maravilhosa quando você sabe o que Deus vai fazer. Pedi que eles se ajuntassem, ajoelhei-me e clamei: Senhor Deus, se você quiser obter os detalhes com o prefeito, eu lhes darei o endereço dele. Eu clamei: Senhor Deus, em minha terra natal, tu falaste desta visão, e eu sei que em tua grande vontade predestinada já está concluída. Então, morte, devolva a vida deste garoto, e Deus, que é o meu solene juiz diante desta Bíblia nesta tarde. O garotinho saltou e ficou em pé tão normal quanto era 1 hora antes de ser atingido. Naquela noite na reunião, você não conseguia nem... Eles tinham a força militar ali fora. E eu quero lhe dizer uma coisa. Lembre-se, ficava a apenas 3 milhas da cortina de ferro e quando aquilo atravessou a Rússia naquela tarde pelo rádio, quando eu cheguei naquela noite, ali estavam aqueles soldados comunistas por quarteirões, ali com aquela saudação russa, lágrimas escorrendo pelos seus rostos. Eles disseram: nós receberemos um Deus assim, que tem poder. Gloriosa é a palavra do Senhor.